Temos novidade aqui no Pra Jogo com o nosso Power Ranking. O que é o Power Ranking? A classificação dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, dependendo da sua condição no ano todo. Então, juntando o ano, eu faço um levantamento para as minhas coberturas esportivas já desde o início do ano. E a gente vai trazer para você quem que é o primeiro, quem que é o último, como é que está a situação dos times brasileiros, dependendo do momento e também no geral, contando, claro, todas as competições, não só o Campeonato Brasileiro, ou então a Copa Libertadores, enfim, competições que os times brasileiros jogam nesta temporada. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você seguir aqui a página do Pra Jogo e também ativar o sininho de notificação no YouTube ou então seguir a página no Facebook para você receber todos os conteúdos que a gente postar. A gente está com conteúdos diários aí em todas as redes sociais. Então agora, vamos lá pro vídeo. Começar de baixo para cima. O último colocado no Power Ranking do Pra Jogo ainda é o Vasco da Gama. Não tem como ser diferente. É o time com maior diferença de derrotas para vitórias na temporada. O Vasco perdeu 15 jogos e ganhou apenas 11 no ano. Nos últimos 12, perdeu 10. Teve uma vitória contra o Cuiabá no mês passado e agora conseguiu vencer o Grêmio. O Grêmio era vice-líder do Brasileirão. Conseguiu uma vitória importantíssima para começar a brigar para subir na tabela de classificação, mas a situação do Vasco ainda é muito complicada, então o Cruz Maltino é o último colocado aqui do meu ranking. Seguido por ele, o Santos, né, vem à frente, seguido pelo Vasco, 19º colocado para nós aqui, é o Santos Futebol Clube. O Santos tem o segundo pior aproveitamento do ano, se você considerar ali todas as competições, né? A gente tem um levantamento aqui, vou até pegar para vocês. Tem 3 times que tem 40% dos pontos conquistados, 40%, 40,5%, 40,6%. Curitiba é o pior, o Santos é o penúltimo e o Vasco é o antepenúltimo. Então, o Santos, pelo momento, está aqui na 19ª colocação. Só uma vitória nos últimos 17 jogos. É verdade, conseguiu aí um empate contra o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense bem mexido, reserva no último jogo, mas teve a demissão do Paulo Turra. Já está eliminado de todas as competições que disputa, menos, é claro, o Brasileirão, que vai até o final do ano. Então o Santos, para nós, é o 18º. Logo à frente, o time de pior aproveitamento no ano, o Coritiba, é o 18º. Tem 2 derrotas seguidas, se recuperou um pouco depois que trouxe o técnico interino Thiago Kozlowski, mas agora somando derrotas para o líder Botafogo e também para o Red Bull Bragantino. Para mim, 2 dos melhores times aí. Botafogo disparado, o Bragantino muito bem aqui no Power Ranking. Então, o Coritiba, claro, perdeu para 2 adversários muito difíceis, mas tem o pior aproveitamento do ano, só 40% dos pontos conquistados. Eliminado cedo da Copa do Brasil, perdeu nas quartas de final do Campeonato Paranaense, lá no estadual. Coritiba brigando seriamente também contra o rebaixamento. É para nós aqui o 18º. Fechando o ZR, vamos de América Mineiro. Agora, lanterna do Campeonato Brasileiro. É o 16º no aproveitamento no ano, só 46% dos pontos conquistados. Uma vitória apenas nos últimos 8 jogos. É verdade, está vivo na Sula, mas empatou em casa com o Bragantino, também já eliminado da Copa do Brasil. Não é favorito para passar nas oitavas da Sula contra o ótimo Red Bull Bragantino. Então, fechando o Z4, América Mineiro. Sequência, então, América Mineiro, Coritiba, Santos e Vasco da Gama, para mim, é o Z4 no nosso Power Ranking dessa semana. Toda semana a gente vai atualizar esse levantamento. Seguindo, Galo, 16º. Pô, o Galo ganhou de São Paulo. É verdade. O Galo ganhou de São Paulo, mas estava 10 jogos sem vencer, não tinha vencido ainda sob o comando do Filipão. Agora, né, depois desse triunfo, o Galo ainda se mantém em 16º. Quem sabe pode subir um pouquinho. Na Libertadores, uma situação muito complicada. Perdeu para o Palmeiras em casa no jogo de ida das oitavas. Também eliminado da Copa do Brasil. O campeão mineiro de 2023, para mim, está brigando lá embaixo. Então, nesse nosso ranking, 16º. Na sequência, Bahia e Cruzeiro. O Bahia mais atrás, porque é verdade, só tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Em compensação, só uma derrota nos últimos 7. Time que empata muito, né? Nessa sequência de 7 jogos, 5 empates para o Tricolor de Aço. Time que foi campeão baiano esse ano, mas que também não conseguiu aí boa sorte nas competições que disputou, né? A Copa do Nordeste acabou eliminado na primeira fase muito cedo, caiu cedo também na Copa do Brasil. Cruzeiro está logo à frente, porque não vence há 4 jogos, é verdade que também só com uma derrota. Está se recuperando bem no campeonato, até está fazendo um campeonato brasileiro bem convincente, né? Bem honesto. O Cruzeiro é o 11º colocado no Brasileirão, então o Cruzeiro, para mim, é o 14º. Já já eu sigo aqui com o nosso ranking, porque agora tem um recadinho especial para você.
Vamos trazer o nosso recado dos nossos parceiros da Formare Compensados, o melhor compensado do Brasil. Eles que atuam aí na indústria civil, na indústria moveleira e também indústria náutica, atendem o país inteiro e também grande atuação em esportes. Fazem ali compensados aquele piso antiderrapante, né, para shows, né, então que cobre os gramados de grandes shows em grandes palcos aí pelo Brasil, nas arenas FIFA, né, aí pelo Brasil que recebem os shows e também arquibancadas móveis, prestou serviço aí para arquibancadas móveis da Fórmula 1 aqui no Brasil. Então a Formare também uma atuação muito grande nos esportes aqui no país. Você já sabe, né? Se você falar que veio pelo Pra Jogo, o contato dele está aqui na descrição do vídeo. Você fala que veio pelo Pra Jogo, você ganha 5% de desconto na sua primeira compra. Então não perca tempo, se você vai fazer sua reforma, vai fazer sua obra, você trabalha aí na indústria ou você também produz aí eventos esportivos, você, claro, liga lá na Formare Compensados que você vai ser muito bem atendido e vai ter o compensado de maior qualidade do Brasil. Agora, vamos voltar para o vídeo. Na sequência do 11º para o 13º no nosso Power Ranking do Pra Jogo, pela ordem, Goiás 11º, Inter 12º e São Paulo 13º. Aí vocês vão falar, Senechal tá louco. Não tô. Pelo menos a minha avaliação é essa. Se você discorda, escreve nos comentários. O Inter, 7 últimos jogos, 4 derrotas, 4 empates, aliás, e 3 derrotas. Vinha de 9 jogos de invencibilidade, trocou de técnico, demitiu o Mano, trouxe o Eduardo Cudê, de volta o Eduardo Cudê ao Inter, mas o Inter não tem conseguido vencer nos últimos 7 jogos, como eu disse, não conseguiu nenhuma vitória. Eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na semi do Gaúcho pelo Caxias nos pênaltis e também na Libertadores, jogo de ida das oitavas. Perdeu fora de casa, é verdade, por 2-1. Hoje tem a chance de reverter o placar, de conseguir a sua classificação, mas por enquanto o Inter mais abaixo. São Paulo está acima porque está na semi da Copa do Brasil, mas está numa situação complicada também. 4 derrotas nos últimos 5 jogos, contando as derrotas pelo Campeonato Brasileiro e também semi da Copa do Brasil fora de casa, jogo de ida para o Corinthians 2-1 e a ida da Sul-Americana 1-0 para o São Lourenço, esse também fora de casa. Tem uma grande chance aí de reverter os dois resultados nas próximas 2 semanas e conseguir subir na tabela. Já o Goiás está vivo na Sula, apesar do acachapante 3-0 que tomou do Estudiantes. É verdade, com um homem a menos fora de casa, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, mas está aí fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Goiás, vou até abrir a tabela aqui novamente, está em 15º, né, fora da zona do rebaixamento, 5 pontos à frente do Coritiba. Boa campanha, porque é o grande objetivo do Esmeraldino escapar da zona do rebaixamento esse ano. E se você pegar o retrospecto recente, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos, justamente para o Estudiantes de La Plata, fora de casa, com 1 a menos, estava 0-0 até o intervalo, teve um jogador expulso, e aí o Goiás acabou tomando os 3-0. Portanto, o Goiás fica à frente aí de Internacional e São Paulo e Inter pela ordem. Vamos para o nosso top 10, começando com o Fortaleza, que está, verdade, na Sula vivo, venceu o Libertad fora de casa no jogo de ida das oitavas, no Brasileirão até fazendo uma campanha bem respeitosa, caiu um pouco a verdade nos últimos jogos, porque a sequência está muito ruim para o time do Fortaleza. 5 derrotas nos últimos 7 jogos, o time que foi campeão cearense essa temporada, acabou caindo para o próprio Ceará, ganhou do Ceará na final e perdeu para o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. Fortaleza está numa sequência muito ruim sob o comando do argentino Vojvoda. Então o Fortaleza acaba ficando em 10º, atrás do Grêmio. Grêmio em 9º. E aí você pega, perdeu pro Vasco, né? Perdeu pro Vasco. O Grêmio estava ali brigando pela vice-colocação do Brasileirão. Tá com um jogo a menos e só 1 ponto atrás daquele grupo que vem ali entre o segundo e quinto colocado. Todo mundo com 31 pontos. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e também Red Bull Bragantino. O Grêmio pode subir à vice-liderança caso vença o jogo atrasado que tem ali na 15ª rodada contra o Corinthians fora de casa, mas o Grêmio está numa sequência muito ruim, só uma vitória nos últimos 7 jogos. Lembrando que o Grêmio só está disputando aí tá disputando o Brasileirão, né? Não disputa competições internacionais porque subiu esse ano. E na semifinal da Copa do Brasil acabou tomando 2-0 para o Flamengo em casa. Então ficou muito difícil do Grêmio conseguir a vaga na final. O Flamengo deve passar, Grêmio caindo para a 9ª colocação. À frente dele, Atlético Paranaense, 8º. Fluminense é o 7º. E o Corinthians em 6º. Vocês vão achar que eu tô louco, mas vamos lá, vamos analisar. Atlético Paranaense está nas oitavas da Libertadores, perdeu para o Bolívar 3-1 fora de casa, tem a chance de conseguir a vaga hoje jogando na Arena da Baixada, caso vença por 3 gols de diferença. O Atlético tem o 5º melhor aproveitamento do ano, foi campeão paranaense invicto, foi o último time a perder a invencibilidade entre os 20 da Série A no ano, 18 jogos invicto esse ano.
E aí, só que a questão é que só tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos, por isso o Atlético caiu para o 8º. O campeão carioca Fluminense é o 7º, porque empatou com o Argentino Júnior fora pela Libertadores, pode hoje conseguir a vaga no Maracanã até com uma certa facilidade. Tem uma derrota só nos últimos 6 jogos, então o Fluminense aí à frente do Atlético Paranaense. Só que o Corinthians está numa fase maravilhosa, é claro. Caiu cedo no Paulista, foi eliminado por Ituano nas quartas de final. Na Libertadores caiu na fase de grupos, grupo do Argentino Júnior, inclusive, que pega hoje o Fluminense. Só que na Sul-Americana acabou caindo para a Sula, ficou em terceiro do seu grupo na Libertadores. O Coringão ganhou o jogo de ida por 2-0, por 2-1, né? Por 2-1 de virada. E já tem 9 jogos de vencibilidade sob o comando do Luxemburgo. São 7 vitórias e apenas 2 empates, contando a vitória sobre o São Paulo na semi da Copa do Brasil. Tem vantagem, joga pelo empate no jogo de volta no Morumbi, pode chegar à final da competição, como já aconteceu ano passado. Então o Corinthians, apesar de estar lá embaixo no Brasileirão, a sequência o coloca lá em cima no nosso Power Ranking aqui do Pra Jogo. Vamos fazer a transição e aí eu venho com o top 5 aqui do nosso Power Ranking. Abrindo o top 5, Red Bull Bragantino. Só uma derrota nos últimos 12 jogos. E foi pro Botafogo, viu? Botafogo, vocês já vão saber, não vou dar spoiler, é lógico, é o líder do nosso Power Ranking até aqui na primeira semana. Então, o Bragantino, que está fora da Copa do Brasil, não disputou Libertadores esse ano, não disputou Libertadores esse ano, perdão, né? Eu ia falar caiu na pré, mas foi Fortaleza. O Bragantino foi para a Sula, o Bragantino em boa situação na Sula, empatou com o América Mineiro fora de casa, vai jogar em casa por uma vitória, né, simples, que o coloca nas quartas da Sul-Americana. E o Bragantino pegando elevador no Brasileirão. O Bragantino é o 5º colocado também do Campeonato Brasileiro, mesma pontuação de Flamengo, Fluminense e Palmeiras, do 2º ao 5º, todo mundo com 31 pontos. Então o time do Pedro Caixinha, português, fazendo um excelente trabalho, uma grande sequência. O Bragantino é o 5º. Surpresaça no top 4, Cuiabá, do Daverson e do técnico português Antônio Oliveira. Campeão mato-grossense, é verdade, caiu na semi da Copa Verde pro Goiás, só que tem o 2º melhor aproveitamento do ano, apesar de ter caído na primeira fase da Copa do Brasil. 67,6% de aproveitamento dos pontos conquistados. 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos, contando a vitória por 3-0 contra o Flamengo no final de semana. E ainda tem o Daverson no momento maravilhoso, 8 gols e uma assistência nos últimos 11 jogos. Foi assunto aqui do Pra Jogo, entra nas nossas redes sociais, aqui no nossos shorts do YouTube também, você vai ver a análise sobre o Daverson, o atacante mais decisivo recentemente no Campeonato Brasileiro. Top 3, Palmeiras é o 3º colocado, Flamengo ficou em 2º, com o Botafogo líder do nosso Power Ranking. Palmeiras, campeão paulista, caiu da Copa do Brasil para o rival São Paulo nas quartas, fez a melhor campanha na primeira fase da Libertadores e venceu o jogo de ida contra o Galo lá em Minas. Palmeiras é o 4º colocado do Brasileirão, empatado ali com esses times que tem 31, e tem o 4º melhor aproveitamento. Fica à frente do Cuiabá também pela questão da Libertadores, né, por estar muito bem na Libertadores. Mas fica atrás do Flamengo, que apesar de ter apenas o 6º melhor aproveitamento no Power Ranking, o Flamengo nos números no ano, o Flamengo tá vivo na Copa do Brasil, 2-0 contra o Grêmio na semifinal, no jogo de ida, lá jogando no Rio Grande do Sul. Então, com a vaga na final, aí 1,5 pé na final da Copa do Brasil. Tá nas oitavas da Libertadores e venceu o Olímpia no jogo de ida e tá ali brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Perdeu o Campeonato Carioca, perdeu o estadual, mas Flamengo garantido na vice-colocação. E agora, vamos falar do grande Botafogo. O Botafogo já é o campeão brasileiro, tem vídeo sobre isso no canal, por conta do histórico, da matemática. Dificilmente o Fogão vai perder o título e se perder será inédito pela distância que abriu. Então o Botafogo começou o ano mal, né, não foi nem para a semi do Carioca, ganhou a Taça Rio, né, ficou com o prêmio de consolação. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense nas oitavas, muito cedo. Na Sul-Americana venceu o Guarani do Paraguai, primeiro jogo nas oitavas. E do Brasileirão, tá louco. O Botafogo empatou contra o Cruzeiro fora de casa, lá em Minas, e mesmo assim, com a combinação de resultados, abriu 13 pontos dos seus concorrentes diretos, abriu um pontinho a mais. Não perde há 14 jogos, são 9 vitórias e 5 empates, e tem o melhor aproveitamento do ano entre os 20 clubes da Série A, 71,5% dos pontos. 31 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas. Era um grande trabalho do Luiz Castro, que acabou decidindo ir para o Al Nassr da Arábia Saudita, lá se treinar o Cristiano Ronaldo. O Bruno Lage chegou e está conseguindo fazer um grande trabalho. Preocupação para as próximas semanas, porque o Tiquinho perde aí 5 semanas machucado. Mas
o Botafogo vai muito bem, obrigado. E é o nosso líder da semana 1 aqui do Power Ranking do Pra Jogo. Se você gostou desse vídeo, repito aqui o recado, deixa seu like, segue o canal, segue a gente em todas as páginas das redes sociais. Na descrição do vídeo tem ali as nossas redes, ou nos comentários no Facebook também a gente vai deixar. E claro, a gente está sempre trazendo conteúdo diário aí em todas as plataformas, no Kawaii, no TikTok, no Instagram. Então segue a gente em todas elas que você vai estar tendo um conteúdo aqui bastante legal, bastante diferente. Combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.